O cheiro de café passado invadia a rua de paralelepípedo, onde carros apressados disputavam espaço com bicicletas, vendedores ambulantes e moradores locais. Em meio a esse cotidiano brasileiro, entre sorrisos e buzinas, um homem de olhar cansado e roupas em frangalhos estendia a mão em frente a uma padaria de bairro na esperança de ganhar uma sobra de pão amanhecido. Seu nome era Jonas. Tinha o rosto marcado pelo tempo e pelas noites mal dormidas no banco de praça da Vila Florença, zona oeste da capital paulista. A barba grisalha escondia parcialmente uma cicatriz próxima ao queixo, e os cabelos, antes pretos, já eram quase todos tomados pelo branco. Jonas carregava no peito uma dor que não sabia nomear, pois não se lembrava exatamente de quem era. A amnésia, causada por um acidente grave anos atrás, roubou dele não só as memórias, mas também a identidade. Do outro lado da cidade, no bairro nobre de Alto da Serra, uma jovem chamada Amanda experimentava o vestido que usaria no dia mais importante de sua vida. Aos 28 anos, ela era o retrato da determinação. Formada em enfermagem, batalhadora, havia superado diversas dificuldades ao lado de sua mãe, Dona Lourdes. O casamento seria dali a 2 dias, numa chácara decorada com ipês amarelos e orquídeas, símbolo do amor que ela dizia sentir por Rafael, seu noivo, um advogado ambicioso, de fala mansa e sorriso fácil, mas de intenções ainda desconhecidas até mesmo por Amanda. Na tarde seguinte, Amanda decidiu sair de carro com a mãe para revisar pessoalmente alguns detalhes do buffet. No trajeto, um farol vermelho a obrigou a parar. Foi então que o viu. Jonas, ajoelhado com um pedaço de papelão escrito "Só quero comer hoje". O coração de Amanda apertou. Algo naqueles olhos tristes a tocou profundamente. Ela desceu do carro, ignorando o olhar espantado da mãe. "Oi, moço, você está com fome?" Jonas levantou devagar, surpreso por alguém tão bem vestida se dirigir a ele com tanta doçura. "Tô sim, moça. Mais do que fome no estômago, eu tô com fome de esperança", respondeu com um sorriso tímido. Amanda sorriu de volta. "Então me faz um favor. Aceita ser meu convidado de honra no meu casamento?" Dona Lourdes arregalou os olhos. "Amanda, o que é isso? Tá louca?" Mas Amanda apenas olhou para Jonas, estendeu a mão e disse: "Vai ser uma honra ter você lá. Eu cuido do resto." Jonas hesitou. Ele não sabia nem seu nome verdadeiro, mas aquela proposta era a primeira vez em muito tempo que alguém via nele mais do que trapos e sujeira. E com a voz embargada, ele respondeu: "Tá bom, eu aceito." "Mas por quê? Por que eu?" Amanda suspirou, e encarando-o nos olhos, respondeu: "Porque eu sinto que você precisa desse dia tanto quanto eu. E talvez mais até." No dia seguinte, Jonas acordou mais cedo que o habitual. O banco de concreto onde costumava dormir na Praça dos Esquecidos ainda estava úmido do sereno da madrugada. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. Não era o cheiro da poluição, nem o ruído dos ônibus. Era uma sensação que ele não reconhecia fazia muito tempo. Expectativa. Na mente dele, o convite da moça ainda soava como um sonho. Ela realmente quis dizer aquilo? Pensava enquanto coçava o queixo áspero. Aos poucos, o movimento da cidade ia tomando forma. Crianças a caminho da escola, trabalhadores com suas marmitas, e o velho Joaquim, outro morador de rua, que se aproximou com uma lata de refrigerante pela metade. "Ô, Jonas, que cara é essa? Sonhou que ganhou na loteria?" Zombou Joaquim, entre uma tossida e outra. Jonas riu fraco. "Não sei, Joaquim. Ontem uma moça me convidou para o casamento dela." O velho arregalou os olhos e deu uma gargalhada rouca. "Ah, claro! E eu sou o Papa de Roma. Casamento? Você? Noiva? Ha, ha, ha! Tu tá delirando, Jonas!" "Não é piada, não." Ela falou sério. "Me chamou de verdade. Disse que ia cuidar de tudo. E você acreditou?" Jonas parou por um instante. Mas no fundo ele queria acreditar. Porque pela primeira vez em anos, alguém o tratou como gente. Enquanto isso, Amanda, já em casa, organizava com Miguel, seu amigo cabeleireiro e braço direito, os ajustes finais. Ela parecia ansiosa. "Miguel, você acha que fiz besteira?" "Depende. Você fala do vestido ou de convidar um homem que você conheceu ontem na rua?" "Dos dois", respondeu entre uma risada e um suspiro. "Olha, você tem um coração de ouro, Amanda. Mas precisa lembrar que nem todo mundo é o que parece." "Eu sei, mas tem algo naquele homem. Não sei explicar. É como se eu já o conhecesse. Intuição? Ou destino?" Miguel apenas balançou a cabeça rindo. Do outro lado da cidade, uma caminhonete preta encostava discreta na praça onde Jonas estava.
Um homem bem vestido, com uma prancheta nas mãos, desceu e observou de longe. É ele, murmurou, puxando uma foto do bolso. Depois de tantos anos, sem que Jonas percebesse, os olhos de alguém o acompanhavam. E pela primeira vez em muito tempo, não era por repulsa, mas por reconhecimento. Aos pés de um abrigo improvisado, Jonas sentava-se em silêncio, observando os sapatos gastos que mal protegiam seus pés do chão áspero da praça. Ele mal lembrava a última vez que havia se olhado num espelho sem sentir vergonha, mas naquele dia, algo dentro dele pulsava diferente. E foi exatamente nesse momento que uma van branca estacionou em frente ao coreto. Amanda desceu com um sorriso calmo e uma sacola nas mãos. Jonas, tudo bem? Eu vim te buscar. Ele se levantou devagar, como se o corpo não acreditasse no que os ouvidos ouviam. Você voltou mesmo? Claro que sim. Eu prometi. Ela estendeu a mão e ele a segurou com firmeza. Talvez por medo de tudo aquilo ser apenas uma miragem. Miguel, que acompanhava Amanda, não escondeu o espanto ao ver Jonas de perto. Nossa, vamos ter trabalho, mas desafio aceito, disse, já analisando os cabelos embolados e o estado das roupas. Na sede da chácara onde aconteceria o casamento, Jonas foi conduzido para uma suíte de hóspedes reservada exclusivamente para ele. Lá havia toalhas novas, sabonetes, shampoo, máquina de barbear e uma muda de roupa limpa. Pode tomar um banho tranquilo, tá? E depois me chama que a gente vai dar um jeito nesse cabelo aí, disse Miguel, saindo e fechando a porta. Ao ficar sozinho, Jonas parou em frente ao espelho por longos segundos. O reflexo que viu parecia o de um estranho. A barba crescida escondia metade de seu rosto, os cabelos caíam sem forma, e a sujeira acumulada nos cantos dos olhos revelava mais do que cansaço, revelava abandono. Ao girar o registro do chuveiro, a água quente escorreu pelo seu corpo como uma bênção. Por um instante, ele fechou os olhos e deixou-se levar pela sensação de ser novamente humano. A sujeira descia pelo ralo, mas algo mais ia embora com ela. A camada de dor invisível que o protegia do mundo. Depois de quase 30 minutos, Jonas emergiu do banheiro com uma toalha nos ombros. Miguel já o esperava com uma cadeira, tesoura em mãos e um sorriso no rosto. Pronto para virar um galã de novela das 6, Jonas riu, tímido. Mas algo em seu peito dizia que aquilo era só o começo. Enquanto os fios iam sendo cortados, o cabeleireiro notava detalhes no rosto do morador de rua que o faziam franzir a testa. Já te disseram que você tem um rosto muito marcante? Já me disseram que eu pareço o Lula. Mas só quando tô barbudo, respondeu Jonas, soltando uma gargalhada. Não, sério. Parece que eu já te vi em algum lugar. Não sei explicar. Miguel ignorou a sensação e continuou o trabalho. Mas a pulga atrás da orelha já estava plantada. Ao final da transformação, Amanda voltou para vê-lo. Meu Deus, sussurrou. Ele estava irreconhecível. A barba aparada, o cabelo penteado, a pele limpa. Era outro homem. Mas os olhos ainda carregavam segredos. Pronto para a festa? Ela perguntou. Jonas respirou fundo. Eu não sei quem eu sou, mas hoje eu me sinto alguém. A chácara onde o casamento seria realizado parecia ter saído de um conto. O céu estava limpo. O verde das árvores contrastava com as fitas de cetim e as flores delicadamente posicionadas em cada canto do jardim. Os convidados começavam a chegar, vestindo roupas finas e conversando animadamente entre taças de espumante e petiscos refinados. Mas quando Jonas atravessou discretamente o portão, acompanhado por Miguel e Amanda, os olhares mudaram. Quem é esse? É parente do noivo? Nunca vi por aqui. Os cochichos se espalharam como fogo em palha seca. O homem que até dias atrás dormia entre papelões, agora caminhava com elegância, mesmo sentindo-se desconfortável sob o terno emprestado. Mas seu porte ereto e o olhar firme impressionavam. Amanda, segurando sua mão com naturalidade, fez questão de apresentá-lo como um convidado especial. Jonas é meu amigo. Está aqui porque é uma pessoa boa. E é isso que importa, disse, cortando o julgamento de um dos tios mais fofoqueiros da família. Miguel se aproximou e cochichou no ouvido dela. Você tem certeza disso? Essa história está com um ar de mistério. Amanda apenas assentiu. Ela confiava no que sentia, mesmo sem entender de onde vinha essa conexão tão profunda com aquele homem que deveria ser um desconhecido. Enquanto isso, Rafael, o noivo, ajeitava os punhos da camisa em um dos camarins. Estava tenso. Não com o casamento em si, mas com a presença de um convidado que ele não reconhecia.
Quem é aquele cara que chegou com a Amanda? Perguntou a um dos amigos. Sei lá, parece um figurante de novela, respondeu o padrinho rindo. Mas Rafael não achou graça. Uma centelha de ciúmes começou a crescer em seu peito. Do lado de fora, Jonas caminhava pelo jardim, observando os detalhes da festa. A música suave, os bancos decorados, as fotos da infância de Amanda espalhadas em painéis. E então, ele viu algo. Uma foto em preto e branco, onde Amanda era apenas uma criança. Ao lado dela, estava um homem jovem, sorrindo, com um braço protetor sobre os ombros da menina. O sangue de Jonas gelou. Seus olhos arregalaram. Eu conheço esse rosto, murmurou. Miguel, que se aproximava com uma taça de suco, notou a expressão. Jonas, tudo bem? Jonas apontou para a foto, trêmulo. Quem é esse homem aqui? Com a Amanda. Esse aí é o pai dela. Morreu num acidente de carro faz muitos anos. Jonas recuou um passo, o coração acelerado. Não pode ser. Miguel ficou sério. O que foi? Jonas levou a mão ao rosto, ofegante. Eu acho que sou eu. Jonas estava paralisado. Diante da foto, o mundo parecia girar em câmera lenta. Ele observava cada traço daquele homem ao lado da menina. O formato do rosto, o sorriso, a postura. Era como olhar no espelho, mas sem conseguir acreditar. Isso é loucura, ele murmurou. Miguel, agora visivelmente mais alerta, se aproximou devagar. Jonas, você disse que não lembra do seu passado. Tem certeza de que não é só impressão? Tenho quase certeza. Mas essa foto, essa menina, é como se eu sentisse o cheiro dela, como se eu tivesse segurado ela no colo. Miguel engoliu em seco. Por mais absurdo que parecesse, algo naquele momento lhe causou calafrios. Eu vou chamar a Amanda. Não, disse Jonas, segurando o braço do amigo. Ainda não. Eu preciso entender primeiro. Miguel assentiu, respeitando o momento, mas sua mente já girava em 1000 teorias. Enquanto isso, dentro do quarto reservado para a noiva, Amanda finalizava os retoques da maquiagem. Dona Lourdes ajudava com o véu e o buquê. Filha, você está linda, parecendo uma princesa de novela das 8. Amanda sorriu, mas seu coração estava inquieto. Ela não sabia explicar por quê. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já sentiu que conhecia alguém, mesmo sem nunca ter visto? Dona Lourdes franziu o senho. Tá falando do tal Jonas? Tô. Desde que eu vi ele lá na rua, senti algo forte, como se eu já soubesse quem ele é. É como se o meu coração reconhecesse algo que minha mente não lembra. A mãe se aproximou, com um olhar mais sério. Amanda, eu nunca te vi tão convicta sobre alguém. Nem sobre o Rafael, para ser sincera. Amanda ficou em silêncio, surpresa com a sinceridade da mãe. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas algo me diz que esse dia vai ser muito mais do que um casamento. Na área externa, os convidados começavam a se posicionar. Os músicos afinavam seus instrumentos, os padrinhos tomavam seus lugares. Rafael ajeitava a gravata com nervosismo, mas entre todos os presentes, quem estava mais inquieto era Jonas. Ele havia encontrado outra foto no mural, agora com a mulher que deveria ser a mãe de Amanda. Ao lado dela, o mesmo homem. Ele. Com as mãos trêmulas, Jonas encostou os dedos na imagem. Quem é você? Ou melhor, quem sou eu? Foi então que algo explodiu dentro de sua mente. Uma memória. Rápida, confusa, mas forte. Ele se via num carro, dirigindo. Ao lado, uma garotinha sorria no banco traseiro. E então, o barulho. Um impacto. Gritos. Jonas cambaleou para trás, apoiando-se num dos pilares de madeira do salão. Meu Deus, eu estava naquele acidente? Miguel, que observava de longe, correu para segurá-lo. Jonas! Ei, você tá pálido. Vamos sentar um pouco. Mas Jonas, com a respiração descompassada, apenas murmurou. Eu preciso lembrar, antes que seja tarde. Jonas foi levado até uma sala reservada pelos funcionários da chácara, longe do burburinho da festa. Miguel o ajudou a sentar e trouxe um copo d'água enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Jonas, fala comigo. O que você viu? Eu me vi num carro. Tinha uma menina comigo. Ela sorria. Eu achava que estava tudo bem. Mas, de repente, o impacto, o grito, e tudo ficou escuro. Você acha que essa menina era a Amanda? Jonas levou as mãos ao rosto, sentindo o suor escorrer pela testa. Estava atordoado. Eu não tenho certeza de nada, mas quando vi aquela foto, meu coração disparou. E agora, essa lembrança é como se algo estivesse se encaixando, como se eu tivesse voltado por algum motivo. Miguel engoliu em seco. Aquilo deixava de ser coincidência e começava a parecer destino. Espera aí,
Você disse que não lembra seu nome, né? Não. Os outros moradores de rua me chamavam de Jonas porque achavam que combinava comigo. E eu aceitei. E se seu nome não for esse? Eu tenho certeza de que não é. Miguel puxou o celular do bolso. Entrou no navegador e pesquisou Homem desaparecido acidente filha sobrevivente. Depois de alguns minutos de rolagem, seus olhos se arregalaram. Ele virou a tela para Jonas. Olha isso. Era uma reportagem antiga de um jornal local. A manchete dizia: Empresário Carlos Eduardo Nogueira desaparece após acidente na estrada da Serra Branca. Carro foi encontrado destruído, mas corpo nunca localizado. Esposa e filha sobreviveram. A foto anexada à matéria era do mesmo homem da imagem no mural. O mesmo homem que Jonas acabara de ver no espelho. Ele quase deixou o celular cair. Carlos. Meu nome era Carlos. Miguel colocou a mão sobre seu ombro. Jonas, ou melhor, Carlos. Eu acho que você é o pai da Amanda. O silêncio foi esmagador. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de um alívio que ele nem sabia que procurava. E ela vai se casar hoje, sem saber que o pai dela ainda está vivo. Miguel assentiu, tão emocionado quanto ele. Acha que está pronto para contar a verdade? Carlos respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Estavam firmes agora, sem tremores. Eu não sei se estou pronto, mas não posso mais fugir. Se ela é minha filha, ela precisa saber. Enquanto Carlos tentava absorver o peso da revelação, do lado de fora, tudo já estava pronto. Os convidados estavam sentados. A música instrumental preenchia o ambiente. E o noivo, Rafael, esperava ansioso no altar, com as mãos suadas e o semblante tenso. Amanda, por sua vez, estava quase pronta. O vestido branco caía perfeitamente em seu corpo, e o véu delicadamente posicionado em seus cabelos transmitia pureza e leveza. Mas dentro dela havia uma inquietação impossível de ignorar. Ela olhou para a própria imagem no espelho e sussurrou: Pai, eu daria tudo para você estar aqui hoje. Dona Lourdes, parada à porta, ouviu. Seu coração apertou. Filha, eu tenho uma coisa que eu preciso te contar. Amanda virou-se, sentindo o nervosismo subir pela espinha. O que foi, mãe? Dona Lourdes hesitou. Ela sabia. Miguel havia mandado uma mensagem pedindo que ela se preparasse. Hoje você vai ser surpreendida, meu amor. Mas quero que saiba. Seu pai, ele nunca deixou de te amar. Como assim? Antes que a mãe pudesse continuar, alguém bateu na porta com 3 toques firmes. Miguel entrou, visivelmente emocionado, mas tentando manter a compostura. Tá na hora, minha linda. Todos estão prontos. Amanda assentiu, ainda confusa com o que havia ouvido. Ajeitou o buquê nas mãos e respirou fundo. E quem vai me levar até o altar? Perguntou, encarando a mãe. Silêncio. Dona Lourdes olhou para Miguel, que então respondeu com um leve sorriso e a voz embargada. Alguém muito especial. Amanda ficou imóvel. O tempo parou. Miguel, do que você tá falando? Ele se aproximou, tomou as mãos dela entre as suas e disse com a suavidade de quem carrega um segredo do tamanho do mundo. Amanda, se prepara, porque hoje você vai encontrar algo que achava que tinha perdido para sempre. Amanda começou a tremer. E do outro lado da porta, com o coração na boca e os olhos cheios de lágrimas, Carlos aguardava. Amanda deu um passo hesitante até a porta. Seu coração batia tão forte que mal conseguia escutar os sons ao redor. Ela segurava o buquê com tanta força que seus dedos estavam pálidos. Miguel fez um leve gesto para Dona Lourdes, que foi até a porta, segurou a maçaneta com as 2 mãos e, com um olhar emocionado para a filha, sussurrou: Confia em mim. Ela girou lentamente a maçaneta. A porta se abriu, e ali estava ele, Carlos, de terno escuro, cabelo aparado, barba feita, limpo, elegante, mas os olhos eram os mesmos, olhos que Amanda conhecia de algum lugar profundo em sua alma. Ela ficou estática, sentiu um nó na garganta que quase a sufocou. Boa tarde, Amanda, disse ele com a voz trêmula, mas firme. Ela levou a mão à boca, dando um passo para trás. As lágrimas brotaram nos olhos antes mesmo que ela pudesse entender por quê. Eu te conheço, ela disse num sussurro. Carlos assentiu. Ele também lutava contra o choro. Eu sou seu pai. Amanda parou de respirar por um segundo. O mundo sumiu. O vestido, os convidados, a cerimônia, nada mais existia. Só aquele homem à sua frente. Isso não é possível. Meu pai morreu num acidente. Há anos. Carlos se aproximou um passo. Não tocou nela. Apenas falou. Eu estive no acidente. Eu me lembro agora. Estávamos juntos. Você, eu e sua mãe. Acordei sem memória. Eu fui dado como morto, na beira de uma estrada. Fiquei anos perdido dentro de mim mesmo.
Até hoje. Amanda começou a chorar compulsivamente, tremendo dos pés à cabeça. Não, não pode ser verdade. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Ela balbuciava. Carlos não aguentou. Deixou o instinto falar mais alto e se ajoelhou diante dela. Me perdoa, minha filha, por não ter estado presente, por ter desaparecido, por não ter lembrado de você. Mas hoje, Deus me trouxe de volta. Amanda largou o buquê no chão e caiu de joelhos com ele. Tocou seu rosto como se quisesse confirmar que era de verdade. Pai, é você mesmo? É você mesmo? Sou eu, minha princesa. Ela o abraçou com toda a força de uma filha que esperou a vida inteira por aquele momento. Chorava como criança. Carlos também. Miguel e Dona Lourdes observavam a cena em prantos, sem conseguir dizer nada. Depois de minutos abraçados, Amanda se afastou só o suficiente para olhá-lo nos olhos. Você vai me levar até o altar hoje, pai? Carlos sorriu, com os olhos brilhando. Vai ser a maior honra da minha vida. No jardim decorado com flores brancas e fitas douradas, o som suave do piano preenche o ambiente. Todos os convidados estavam em pé, virando os pescoços em direção ao início do corredor, ansiosos pelo momento mais aguardado da cerimônia. Rafael ajeitava a gravata pela terceira vez. O suor escorria pelas têmporas, mas ele tentava manter a compostura. Não era nervosismo comum, era algo mais profundo, uma angústia inexplicável, como se algo fora do roteiro estivesse prestes a acontecer. Ao lado dele, o celebrante sorria com empolgação. Os padrinhos cochichavam e as madrinhas piscavam, emocionadas. De repente, os músicos pararam de tocar. Um segundo de silêncio se instaurou. E então, a marcha nupcial começou. Todos os olhares se voltaram para o topo do caminho coberto pelo tapete branco. Amanda apareceu, esplêndida, com o vestido reluzente, maquiagem impecável e um brilho no olhar que ninguém conseguia explicar. Mas não foi apenas sua beleza que chamou a atenção. O homem ao seu lado fez o tempo parar. Carlos, de terno escuro, rosto sereno e passos firmes, segurava o braço da filha com dignidade. Por um momento, parecia que ninguém respirava. Meu Deus, é o pai dela? Cochichou uma tia. Mas ele não tinha morrido? Isso é impossível! As reações eram as mais variadas. Choque, emoção, dúvida. Rafael, ao ver a cena, arregalou os olhos. Seu queixo caiu discretamente e ele deu um passo involuntário para trás. O que está acontecendo aqui? Murmurou para si mesmo. Amanda mantinha o olhar fixo à frente, mas por dentro sentia-se levitando. Nunca, em toda a sua vida, havia sentido o coração tão cheio. Ao se aproximar do altar, ela sussurrou ao pai. Como é que a vida pode mudar tanto em tão pouco tempo? Carlos apertou de leve o braço dela e respondeu com doçura. Porque às vezes Deus faz questão de caprichar nos milagres. Chegando ao altar, Carlos entregou Amanda nas mãos de Rafael. Os dois homens se encararam por um instante. Rafael forçou um sorriso, mas seus olhos denunciavam incômodo, ou talvez medo. Carlos então tocou no ombro do noivo e disse: Cuida bem da minha menina. Ela é a parte mais valiosa da minha vida. Rafael assentiu, sem conseguir responder. A cerimônia começou, mas no coração de cada convidado só havia uma pergunta. Quem era, de fato, aquele homem que ressurgira das cinzas? O celebrante, com a voz suave e ritmo cadenciado, conduzia a cerimônia com maestria. Os convidados estavam completamente hipnotizados. Era como se estivessem assistindo a um milagre ao vivo. E, de certa forma, estavam. Amanda não desgrudava os olhos do pai, que agora estava sentado na primeira fileira ao lado de Dona Lourdes. Os dois pareciam ter voltado no tempo, como se anos de sofrimento tivessem sido apagados com um único abraço. Rafael, embora sorrisse para os convidados, sentia o suor escorrer pelas costas. A presença daquele homem, que agora sabia ser o verdadeiro pai da noiva, despertava um desconforto inexplicável. Não era apenas ciúmes, era medo. Um medo que ele mesmo não conseguia nomear. Até que o momento chegou. O celebrante sorriu e fez a clássica pergunta. Rafael, você aceita Amanda como sua legítima esposa? Promete amá-la e respeitá-la por todos os dias da sua vida? Rafael hesitou por um instante. O olhar de Amanda encontrou o dele. Ela sorriu como se o encorajasse. Então ele respondeu, aceito. O celebrante assentiu e se virou para Amanda. Amanda, você aceita Rafael como seu legítimo esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo por todos os dias da sua vida? Amanda abriu um sorriso, mas antes de dizer qualquer palavra, Carlos se levantou. Levantou-se devagar, com um semblante sério. Todos se viraram para ele sem entender. Até Amanda se assustou. Pai!
Ele levantou a mão pedindo permissão ao celebrante para falar. Me desculpem, eu sei que esse é um momento sagrado, mas tem algo que precisa ser dito antes do sim. Silêncio absoluto. Rafael engoliu em seco. Amanda, ainda ajoelhada, olhava o pai sem entender nada. O celebrante, surpreso, recuou um passo. Carlos caminhou até o centro do altar, ficando entre a filha e o noivo. Respirou fundo e olhou nos olhos de Rafael. Eu estive longe por muitos anos. Vivi nas ruas, sem memória, sem identidade. Mas hoje, pela primeira vez, me lembro de quem eu sou. E mais importante, me lembro do que eu fiz. O coração de Amanda começou a disparar. Ela sussurrou. Do que você tá falando, pai? Carlos olhou para ela com os olhos marejados. Eu não me perdi por acaso. Eu fui silenciado. A plateia prendeu a respiração. Carlos virou-se novamente para Rafael. E você sabe exatamente do que eu estou falando, Rafael. Porque foi você quem causou o acidente. O mundo parou. Amanda se levantou num pulo completamente atônita. O quê? Rafael ficou lívido. Deu um passo atrás. Isso é um absurdo. Você tá louco. Eu nem te conheço. Carlos então tirou algo do bolso interno do terno. Um pingente com uma pedra azul. O mesmo que Amanda sempre dissera que seu pai usava. O único item encontrado no carro acidentado. Ele o estendeu para ela. Isso estava comigo quando fui retirado da mata. Eu não sabia o que era. Só agora, ao lembrar de tudo, entendi. Amanda levou a mão à boca, reconhecendo o objeto imediatamente. Carlos continuou. Rafael estava comigo naquela noite. Ele brigou comigo, nós discutimos sobre a empresa, sobre dinheiro. Ele jurou vingança. Minutos depois, meu carro foi sabotado. Rafael gritou, mentira, isso é uma loucura, você não tem provas. Carlos se aproximou e disse, olho no olho, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E hoje, ela escolheu o seu casamento. Amanda, em choque, caiu sentada no banco. O sim que estava em seus lábios virou silêncio. E Rafael apenas correu. Rafael desceu do altar em disparada. Nem mesmo tentou se explicar. Com os olhos esbugalhados e os convidados murmurando em choque, ele empurrou padrinhos e garçons pelo caminho, tropeçando no tapete branco como um réu fugindo do próprio julgamento. Rafael! Amanda gritou, sem saber ao certo se queria uma resposta ou apenas entender o que acabara de acontecer. Mas ele não olhou para trás. Dona Lourdes levou a mão ao peito, sem conseguir acreditar. Algumas madrinhas já choravam. Outras olhavam fixamente para Carlos, como se esperassem mais revelações. O celebrante, completamente sem ação, apenas baixou o microfone e deu um passo para trás, tentando sumir discretamente da cena. Amanda, com o vestido impecável agora tremendo ao redor de seu corpo, olhava para todos, mas não enxergava ninguém. Ela tremia dos pés à cabeça. Pai, isso é sério? Ele fez isso mesmo? Você tem certeza? Carlos abaixou os olhos com a voz embargada. Eu queria que fosse mentira, filha. Mas me lembro de tudo. Ele me ameaçou. Queria assumir o controle da empresa que eu e meu sócio havíamos construído com tanto esforço. A gente estava expandindo. E ele queria cortar caminho. Quando eu neguei, ele desapareceu por uns dias. Depois disso, o acidente aconteceu. Amanda cambaleou um pouco, mas Carlos a segurou como fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Eu me senti tão culpada quando você sumiu, tão sozinha. E ele foi se aproximando, me consolando, me ajudando, disse ela com os olhos perdidos no vazio. Carlos olhou para ela com ternura. Ele sabia o que estava fazendo. Ele entrou na sua vida exatamente quando você mais precisava de alguém. Não porque te amava, mas porque te usava como chave para o que ele queria. E ele quase conseguiu. Miguel se aproximou segurando a mão de Amanda. Amiga, você não fez nada errado. Você foi vítima como todos nós. Amanda olhou em volta, ainda em choque. Os convidados estavam paralisados. Uns esperavam um escândalo. Outros, apenas um final. Ela então voltou o olhar para o pai. E o senhor, vai embora de novo? Carlos sorriu, com os olhos marejados. Só se você quiser. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Nunca mais. Agora que eu te achei, não solto mais. Ela o abraçou de novo, com o coração partido por uma traição, mas restaurado por um reencontro. E naquele momento, uma salva de palmas surgiu timidamente entre os convidados. Primeiro uma, depois outra. E em segundos, todos estavam de pé, aplaudindo não o casamento, mas a verdade. E a volta de um pai. As palmas cessaram. O som da ventania entre as árvores tomou o lugar do piano, da cerimônia e dos sorrisos. A festa tinha parado, congelada no tempo.
Amanda continuava abraçada ao pai, mas seu corpo ainda tremia, como se precisasse reaprender a se manter em pé. Ela se afastou lentamente, enxugando as lágrimas com o próprio véu. Olhou ao redor, convidados boquiabertos, familiares tentando disfarçar o espanto, e sua mãe, com os olhos marejados, murmurando orações baixas. Amanda então pegou o microfone da mão do celebrante, que parecia um peixe fora d'água no meio de tanto drama. Boa tarde a todos, ela começou com a voz embargada. Eu sei que ninguém aqui esperava isso, nem eu. Os convidados permaneceram em silêncio, atentos, sensíveis. Hoje eu acordei acreditando que estava prestes a selar uma união eterna, acreditando que conhecia o homem com quem dividiria minha vida. E terminei descobrindo que ele fazia parte da tragédia que destruiu minha família. Ela respirou fundo. Carlos, ao lado dela, abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. Mas sabem o que é mais louco disso tudo? Ela continuou. Eu ia dizer sim, mesmo sem saber a verdade, porque eu achava que o amor cega e que o tempo cura. Mas não, o que cura é a verdade. Algumas pessoas começaram a chorar em silêncio. Miguel segurava a mão de Dona Lourdes, apertando forte. Eu não vou me casar hoje, Amanda declarou com firmeza. Mas eu também não vou deixar essa ocasião virar dor, porque no meio de tudo isso, Deus me deu um presente que eu jamais esperava receber. Ela virou-se para Carlos. Meu pai voltou. A plateia começou a aplaudir novamente, desta vez com emoção genuína. O evento não era mais um casamento, era um reencontro histórico. Eu posso não ter assinado papéis hoje, ela disse sorrindo em meio às lágrimas. Mas tive a chance de reencontrar minha origem, e isso vale mais que qualquer cerimônia. Amanda se virou para o celebrante. Se o senhor ainda estiver disposto, quero fazer outro tipo de compromisso. Claro, ele respondeu surpreso. Quero renovar meus votos com a vida, com a verdade, com o perdão e, principalmente, com o meu pai. Carlos ficou imóvel. As lágrimas escorriam. Amanda estendeu a mão e ele a segurou com firmeza. Então vamos lá, disse o celebrante. Carlos, você aceita voltar a fazer parte da vida da sua filha, protegê-la e honrá-la, mesmo após tantos anos distantes? Carlos não hesitou. Com todo o meu coração. Amanda, você aceita receber de volta esse homem que a vida afastou, mas o destino trouxe de volta? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, com toda a minha alma. E ali, diante de todos, pai e filha se abraçaram mais uma vez, selando um laço mais poderoso que qualquer aliança. O reencontro de um amor que nem o tempo, nem o sofrimento, nem a morte foram capazes de apagar. Após um momento emocionante de reconciliação entre pai e filha, o clima entre os convidados começou a mudar. A tensão deu lugar a lágrimas sinceras, abraços entre desconhecidos e sorrisos reconfortantes. Não era mais um casamento, era um milagre. Amanda se dirigiu ao microfone mais uma vez, agora com um tom mais leve. Sei que a cerimônia mudou, mas se tem uma coisa que a gente não pode desperdiçar, é comida boa e gente reunida por amor. Então, por favor, fiquem, comam, bebam, celebrem. Hoje não é dia de dor, é dia de recomeço. A plateia explodiu em aplausos. Garçons voltaram a circular com bandejas e a banda recomeçou a tocar. Desta vez, um chorinho alegre que combinava perfeitamente com o clima de renascimento que tomava conta da chácara. Carlos estava sentado ao lado de Dona Lourdes, ainda atordoado com tudo o que havia acontecido. Amanda se aproximou, com um copo de suco nas mãos, e se sentou ao lado dele. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. O que mais você lembra? Carlos respirou fundo. Olhou para o céu limpo acima deles, como se as nuvens escondessem as respostas, fragmentos, imagens soltas. Lembro da sua risada quando era pequena, das manhãs de domingo com panquecas, do seu primeiro uniforme escolar. Mas não consigo lembrar o que aconteceu exatamente depois do acidente. Amanda assentiu, compreensiva. Eu também não lembro de tudo, mas sempre senti que você ainda estava por aí. Era como uma ausência viva, sabe? Como se sua falta respirasse do meu lado todos os dias. Carlos engoliu em seco. Sinto tanto por isso. Por não ter estado com você nos aniversários, formaturas, noites de febre. Por ter deixado você crescer achando que tinha sido abandonada. Você não me abandonou. Foi tirado de mim. Mas agora está aqui. E eu não vou perder você de novo. Os dois se abraçaram mais uma vez. Miguel, de longe, observava tudo com os olhos marejados. Dona Lourdes segurou sua mão. Obrigada. Por tudo, Miguel. Você foi a ponte para esse milagre acontecer. Não fiz nada, Dona Lourdes. Foi tudo obra do coração da sua filha.
Ela sempre foi luz, só precisava de um pouco de verdade para brilhar ainda mais. Enquanto isso, um carro preto e discreto estacionava na entrada da chácara. Um homem de terno escuro e óculos escuros desceu, carregando uma pasta. Ele se dirigiu ao segurança da entrada e mostrou um crachá. Boa tarde. Preciso falar com o Sr. Carlos Eduardo Nogueira. Diga a ele que é sobre a empresa e que o passado dele acaba de ser reativado oficialmente. O segurança da entrada, ainda confuso com toda a movimentação do dia, foi até a área da festa procurando por Amanda. Ao encontrá-la ao lado do pai, cochichou em seu ouvido. Com licença, moça. Tem um homem aí fora pedindo para falar com o Sr. Carlos. Disse que é sobre a empresa e que é urgente. Amanda olhou para o pai. Carlos arqueou as sobrancelhas, surpreso. Empresa? Que empresa? Não sei, mas ele parecia saber exatamente quem você é, respondeu Amanda, já se levantando. Carlos a seguiu até o portão principal. O homem de terno preto estava parado, ereto, com a pasta presa ao braço como se guardasse algo valioso, ou perigoso. Ao ver Carlos, ele tirou os óculos escuros e estendeu a mão. Senhor Carlos Eduardo Nogueira. Finalmente o encontrei. Carlos apertou a mão com cautela, sem saber se deveria confiar. Quem é você? Me chamo Ricardo Mendes. Sou auditor judicial. Fui designado para acompanhar o processo da antiga construtora Nogueira em Freitas. Seu nome voltou ao sistema como vivo. Carlos franziu o senho. Mas essa empresa não existe mais. Fechou após o meu acidente, não? Ricardo abriu a pasta e tirou alguns documentos plastificados. Sim e não. Seu sócio, na época, declarou sua morte e assumiu 100% do controle da empresa. Passou a movimentar valores milionários e depois a repassá-los a empresas fantasmas. Quando sumiu com o dinheiro, a justiça declarou falência e encerrou o processo por falta de provas. Mas com o senhor vivo, o cenário muda completamente. Carlos sentiu o mundo girar. Você está dizendo que eu posso provar que fui vítima de um golpe? Não só pode, como deve. O sistema já reativou seu CPF, sua identidade e os bens registrados em seu nome. Mas há um detalhe. Carlos estreitou os olhos. Qual? Ricardo suspirou. O seu antigo sócio é Rafael Freitas. Carlos congelou. Amanda, que até então ouvia tudo calada, levou a mão à boca. O Rafael, meu ex-noivo? Exatamente. Ricardo confirmou. Ele é filho do antigo sócio do seu pai, já falecido. Após a morte do pai, Rafael se tornou seu herdeiro legal e aproveitou o desaparecimento do Sr. Carlos para assumir o controle total. Carlos não conseguia acreditar. Tudo fazia sentido agora. A aproximação repentina de Rafael, a insistência em se envolver nos negócios da família, o interesse em manter Amanda sob seu controle. Ele não queria apenas casar com ela. Ele queria garantir que tudo continuasse em silêncio. Amanda sentiu um calafrio. Ele planejou tudo desde o início. Isso é mais sério do que pensam, disse Ricardo. Rafael está sendo procurado neste exato momento. E se vocês tiverem alguma pista de onde ele possa estar, precisam avisar imediatamente. Carlos assentiu com o maxilar travado. Ele não vai conseguir fugir dessa. Não depois de tudo o que fez. Ricardo entregou um envelope pardo nas mãos de Carlos. Aqui estão os documentos que te devolvem oficialmente a sua vida. E com um aperto de mão firme, ele partiu. Carlos ficou ali, parado, com o envelope nas mãos, o coração disparado. E agora, uma nova missão à sua frente. A notícia sobre o envolvimento de Rafael no golpe que destruiu a vida de Carlos espalhou-se rapidamente entre os convidados. A essa altura, a festa havia perdido completamente o tom de cerimônia tradicional. Agora, todos pareciam viver um enredo de filme de suspense em tempo real. Amanda tentava manter a compostura, mas por dentro estava despedaçada. Eu fui usada, todo esse tempo, tudo aquilo que ele dizia, todos os planos, os carinhos. Tudo era parte de um teatro? Desabafou com Miguel, que tentava encontrar palavras para confortá-la. Não, amiga, não era só teatro, porque ninguém finge tanto tempo sem sentir ao menos um pouco de verdade. O problema é que o Rafael se perdeu e acabou arrastando você junto. Ela respirou fundo, tentando reorganizar os sentimentos, mas a dor da traição ainda queimava. Enquanto isso, Carlos caminhava sozinho pela lateral da chácara, com o envelope de documentos apertado contra o peito. Sua cabeça girava com nomes, números, lembranças fragmentadas que agora faziam sentido. O passado voltava como uma onda, e com ele, a responsabilidade de corrigir tudo que havia sido tirado dele. De repente, escutou passos atrás de si. Era Dona Lourdes.
Posso andar contigo um pouco? Ela perguntou com um sorriso tímido. Claro, ele respondeu, abrindo espaço ao seu lado. Sabe, durante todos esses anos eu disse para Amanda que você tinha morrido, porque era o que todos nós acreditávamos. Mas lá no fundo tinha algo que não me deixava esquecer você. O que era? O jeito como ela falava de você. Mesmo sendo pequena na época, ela lembrava do seu cheiro, do seu abraço, do seu sorriso. Dizia que às vezes ouvia sua voz no meio da noite, dizendo que tudo ia ficar bem. Carlos apertou os olhos, tentando segurar as lágrimas. Eu devia ter voltado antes, devia ter lutado mais, mas eu não sabia nem quem eu era. Dona Lourdes colocou a mão no ombro dele. E mesmo assim você voltou. Isso é o que importa. Agora, o que vai fazer? Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu com firmeza. Vou limpar meu nome. Vou proteger minha filha. E vou garantir que Rafael pague por cada segundo que tirou de nós. Naquele momento, o telefone de Amanda tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, ainda receosa. Alô? Do outro lado, uma voz abafada respondeu. Se quiser ver a verdade até o fim, vá até a antiga sede da construtora Nogueira em Freitas. Mas vá sozinha. Antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Amanda olhou para o telefone e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia exatamente onde era, e sabia também que não podia contar para ninguém. Ainda, Amanda não disse uma palavra sobre a ligação. Escondeu o celular no bolso do vestido, agora levemente sujo pela terra e pelas lágrimas da cerimônia interrompida, e caminhou de volta para dentro da casa principal da chácara. No espelho do lavabo, se encarou por alguns segundos. Ela não era mais a mesma mulher que havia acordado naquela manhã, e tinha certeza de que o dia ainda não havia terminado. Sem avisar ninguém, pegou a bolsa e saiu discretamente pela entrada lateral, chamando um carro por aplicativo. Quando o motorista chegou, deu o endereço direto. Avenida Roberto Pires, 297, bairro Industrial. Do banco de trás, observava a cidade passar pela janela, enquanto memórias explodiam em sua mente como relâmpagos. A primeira vez que visitou o escritório com o pai. Os almoços de domingo em que ele falava da empresa como quem falava de um filho. O tom de voz que ele usava ao dizer, um dia, tudo isso vai ser seu também, minha princesa. 20 minutos depois, o carro parou em frente ao antigo prédio. O letreiro já não existia. As janelas estavam sujas, algumas quebradas. O portão de ferro estava encostado, coberto por mato alto. Amanda desceu do carro. O motorista hesitou. Moça, tem certeza que é aqui? Tenho, sim. Pode ir. Obrigada. Ela empurrou o portão devagar. O rangido metálico cortou o silêncio da rua deserta como uma faca. Entrou no pátio coberto de folhas secas, farelos de cimento e memórias esquecidas. Subiu os degraus rachados e empurrou a porta da frente, que se abriu com facilidade, como se estivesse esperando por ela. Lá dentro, o cheiro era de abandono, pó, mofo, documentos velhos, mas também havia algo mais, um cheiro sutil de perfume amadeirado. De repente, uma luz se acendeu sozinha ao fundo do corredor. Amanda caminhou devagar, os saltos afundando na poeira. Seu coração acelerava a cada passo. Quando chegou à porta iluminada, viu uma cadeira no centro da sala, e sobre ela, uma pasta preta. Ela olhou em volta, tentando encontrar alguma câmera, algum sinal de que estava sendo observada. Nada. Aproximou-se da pasta e, com mãos trêmulas, a abriu. Lá dentro estavam dezenas de documentos escaneados, assinaturas falsas, transferências para contas no exterior, extratos da antiga empresa. E, por cima de tudo, uma cópia adulterada do atestado de óbito de Carlos Eduardo Nogueira. Amanda levou a mão à boca, em choque. Eles falsificaram tudo. Foi quando ouviu um som atrás de si, uma respiração pesada. Ela se virou num pulo. E ali estava ele, Rafael, de paletó aberto, com a camisa amarrotada e os olhos vermelhos. Mas desta vez, sem disfarces, sem charme, só ódio. Eu pedi pra você vir sozinha, e veio mesmo. Que menina obediente. Amanda recuou um passo. Por que me chamou aqui? Porque eu queria que você soubesse a verdade. Antes de desaparecer, Amanda congelou. O corpo inteiro tremia, mas os olhos estavam firmes. Ela encarava Rafael como quem enxerga um estranho pela primeira vez. O que você quer? Perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração disparado. Rafael deu um passo à frente, o rosto iluminado parcialmente pela luz fraca da sala. Eu queria que você soubesse que nada disso foi um erro. Nem o acidente do seu pai, nem a nossa aproximação, e muito menos o casamento.
Você me usou, disse Amanda com nojo na voz. Usei, mas não me arrependo. Tudo estava no meu controle. Até aquele desgraçado aparecer do nada, limpo, arrumado, como se nada tivesse acontecido. Ele é meu pai. Ele era um problema, um obstáculo, gritou Rafael, batendo o punho contra a parede. Amanda recuou mais um passo. As mãos buscavam discretamente o celular dentro do bolso. Você queria a empresa, o dinheiro, o controle, e eu era o caminho mais curto, não era? Rafael riu. Uma risada seca, fria. Você era perfeita, inocente, carente, uma vítima pronta para ser moldada. E funcionou bem até hoje. Ela retirou o celular do bolso, mas Rafael foi mais rápido. Avançou, puxou o aparelho da mão dela e o lançou contra a parede. Acabou, Amanda. Se você fizer qualquer coisa comigo, eles vão te encontrar. Meu pai vai atrás de você. Ele não vai descansar. E o que ele vai fazer? Me denunciar? Com que provas? Com que cara? O mendigo que voltou do mundo dos mortos? Amanda engoliu em seco, mas não se intimidou. Ele tem mais força que você imagina. Rafael respirou fundo, como se tentasse se controlar. Caminhou até a pasta, pegou os documentos, os levantou no ar. Isso aqui são só papéis. Quer me derrubar? Vai precisar mais do que isso. Amanda sentiu que precisava ganhar tempo. Pensou rápido. Você me amava em algum momento? Perguntou com a voz embargada. Rafael hesitou. Eu gostava de você. De verdade. Mas não o suficiente para desistir de tudo o que estava ao meu alcance. Então você é mais fraco do que eu pensava. Nesse instante, um ruído metálico ecoou do andar de baixo. Rafael virou-se em alerta. Você veio sozinha? Amanda, mesmo em pânico, manteve o olhar firme. Sim, mas isso não quer dizer que estou desprotegida. Outro som. Passos subindo a escada de concreto. Rafael correu até a porta, encostando-a com força, tentando trancá-la com um pedaço de madeira enferrujada. Quem tá aí? Gritou ele, a voz vacilando. E então, uma voz ecoou do lado de fora. Rafael! Acabou! Era Carlos. A voz de Carlos ecoou pelo prédio como um trovão carregado de anos de silêncio, abandono e sede de justiça. Rafael! Acabou! Do lado de dentro, Rafael arregalou os olhos. A madeira improvisada que ele havia colocado na porta começou a ceder com batidas firmes do lado de fora. Não, não pode ser ele, resmungou, andando de um lado para o outro, suado, tremendo. Amanda, mesmo ainda em choque, sentiu um fio de esperança acender no peito. Seu pai viera. Ele estava ali. De novo, ele estava lá por ela. Você deveria fugir agora, Rafael, se tiver alguma dignidade sobrando. Ela disse com voz firme. Cala a boca! Ele rosnou nervoso. Seu pai não tem prova de nada. Ele era só um nome apagado do sistema. Um erro que voltou dos mortos. Mais um estrondo. A madeira partiu ao meio. A porta escancarou-se, batendo contra a parede. Carlos entrou. Não era o homem sujo e perdido dos becos, nem o sobrevivente ferido do acidente. Era um homem de pé, digno, com o rosto marcado pelo tempo, e os olhos acesos de quem voltou à própria história com sede de verdade. Ele encarou Rafael sem piscar. Eu devia ter terminado isso há anos, disse Carlos entrando devagar, com passos firmes. Rafael recuou buscando algo ao redor, tentando ganhar tempo, espaço ou coragem. Você não tem nada contra mim. Tenho minha filha. Tenho minha memória. E agora tenho a verdade. Isso não é suficiente. Carlos parou à frente dele, a poucos centímetros. Então deixe eu te contar uma última coisa, Rafael. Eu não sou o mesmo homem que você tentou matar. Eu morri naquela mata, sim. Mas renasci com propósito. E você vai cair com tudo o que roubou. De repente, um segundo homem entrou pela porta. Ricardo Mendes, o auditor judicial, acompanhado por 2 agentes da Polícia Federal. Amanda não sabia, mas Carlos, após ler os documentos no casamento, entrou em contato com eles discretamente. Rafael Freitas, você está preso por fraude empresarial, falsidade ideológica, tentativa de homicídio e ocultação de provas, anunciou Ricardo, mostrando o mandado de prisão. Rafael ainda tentou correr, mas os agentes foram mais rápidos. Imobilizado, ele gritava. Isso é armação! Ele era dado como morto. Eu fiz o que tinha que fazer. E agora vai pagar o preço por cada uma dessas escolhas, respondeu Carlos frio. Amanda desabou em lágrimas, mas desta vez, lágrimas de alívio. Rafael foi levado algemado, gritando feito um homem que perdeu tudo, porque de fato havia perdido. Carlos se aproximou da filha, abraçou-a e sussurrou. Tá tudo bem agora. Você está segura.
Amanda chorava no ombro dele como quando era criança e sentia medo do escuro. Mas naquele abraço, a luz voltou a brilhar. Do lado de fora do prédio abandonado, as luzes vermelhas e azuis da viatura piscavam como o ponto final de um capítulo sombrio. Rafael, algemado e cabisbaixo, foi colocado no banco traseiro sem resistir. A expressão arrogante de antes havia desaparecido. O homem diante deles agora era só um criminoso derrotado. Amanda, de pé ao lado do pai, observava tudo em silêncio. O vento da noite balançava os fios soltos de seu cabelo e os olhos, ainda marejados, pareciam absorver cada segundo daquele momento. Carlos, com o rosto marcado pela emoção, aproximou-se devagar. "Você tá bem?" perguntou ele, quase em sussurro. Ela assentiu, ainda em choque. "Tô, ou vou ficar." Ele abriu os braços. Ela foi ao encontro sem hesitar. Naquele abraço, tudo parecia recomeçar. O agente Ricardo se aproximou com expressão respeitosa. "Senhor Carlos, senhorita Amanda, vocês foram corajosos. O que fizeram hoje salvou mais que a própria história de vocês. Essa investigação envolve contas no exterior, políticos e empresas fantasmas." Rafael era só a ponta do iceberg. Carlos suspirou, sentindo o peso da responsabilidade voltar aos ombros. "E o que acontece agora? Agora, justiça e reconstrução. A antiga empresa será reavaliada. Se o senhor quiser retomar o controle legal, terá todo o respaldo do Estado, mas é uma escolha sua." Amanda apertou o braço do pai. "O que você vai fazer?" Carlos pensou por um instante. Depois olhou em volta. "Primeiro, quero um banho, uma cama limpa e dormir sem medo. Depois a gente vê o resto." Ela riu entre as lágrimas. Justo. Eles deixaram o local juntos, dessa vez em um carro da própria Polícia Federal, mas como convidados. O destino? De volta à chácara, onde a noite ainda não havia acabado. Quando chegaram, parte dos convidados já tinha ido embora, mas muitos ainda estavam lá, como se soubessem que o final feliz estava em construção. Miguel correu até eles assim que viu Amanda descer do carro. "Amiga, você tá bem?" perguntou, abraçando-a com força. "Agora sim", respondeu ela, sorrindo com sinceridade pela primeira vez em muito tempo. Dona Lourdes veio em seguida, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora de felicidade. Ao ver a filha e o genro lado a lado, de pé, firmes e unidos, ela sentiu algo que há anos não sentia: esperança. Carlos apertou a mão dela e disse: "Obrigado por ter cuidado da minha filha melhor do que eu poderia ter sonhado." "Eu só continuei o que você começou", respondeu Lourdes emocionada. E ali, entre abraços, olhares sinceros e um silêncio cheio de paz, Amanda olhou para o céu estrelado e sussurrou para si mesma: "Hoje não teve casamento, mas foi o dia mais importante da minha vida." O céu já clareava no horizonte, quando Amanda, ainda com o vestido de noiva levemente sujo e desbotado pelo tempo, caminhou até o jardim da chácara com uma xícara de café quente entre as mãos. O cheiro do café misturado ao perfume das flores do amanhecer trouxe um conforto difícil de explicar. Ela olhou em volta. Cadeiras vazias, arranjos tortos, balões murchando. Era como se a decoração de um conto de fadas tivesse testemunhado uma batalha real e vencido. Carlos apareceu atrás dela, com uma expressão serena e um casaco leve sobre os ombros. "Pensei que estaria dormindo", disse ele. "Dormir? Depois da noite que tivemos? Nem se quisesse." Ele riu e se sentou ao lado da filha num dos bancos de madeira. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, observando o sol nascer devagar atrás das colinas. "Pai", ela começou, "você acha que um dia vai se sentir parte desse mundo de novo?" Carlos demorou a responder. Depois, fitou o céu e disse: "Eu não sei, mas com você do meu lado, acho que já me sinto parte de um lugar. E isso já é muito." Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. "Ainda tem muita coisa para resolver. Você vai ter que reativar documentos, responder a entrevistas, talvez até prestar depoimento em tribunal. Vai ser uma maratona", ele completou com um tom calmo. "E você tá pronto?" Carlos olhou para ela. Seus olhos estavam mais firmes do que nunca. "Eu vivi como um fantasma por anos. Dormi em papelão, comi do lixo, perdi minha identidade. Agora, eu tenho nome, tenho história e tenho você. Não tem maratona no mundo que vá me assustar mais do que o que eu já enfrentei." Amanda sorriu emocionada. "E quanto à empresa? Ainda não sei. Parte de mim quer justiça, mas outra parte só quer paz." "Bom, você tem tempo para decidir, e você não está mais sozinho." Na varanda, Miguel apareceu com uma bandeja cheia de pães e frutas. "Interrompa o drama se for por comida?"
brincou, quebrando o clima de forma carinhosa. Por comida a gente perdoa tudo, respondeu Amanda, dando risada. Inclusive cancelamentos de casamento, completou Miguel, piscando. Amanda olhou para o vestido, agora já manchado de poeira e emoção. Esse vestido aqui já tem história suficiente para virar peça de museu. Carlos se levantou e estendeu a mão para a filha. Vem, vamos tomar esse café juntos. Hoje começa o primeiro dia do resto das nossas vidas. Ela aceitou a mão, e os dois caminharam de volta à mesa, onde Dona Lourdes já os esperava com um sorriso doce. E pela primeira vez em muito tempo, Amanda sentiu que tudo estava exatamente onde devia estar. 2 dias se passaram desde a queda de Rafael. A imprensa já havia começado a noticiar o escândalo. Homem tido como morto reaparece e desmascara o genro golpista em pleno casamento. Os jornais disputavam manchetes com tons de novela. Mais longe dos holofotes, Amanda e Carlos estavam em outro tipo de missão: reconstruir a identidade dele, oficializar sua volta ao mundo dos vivos e entender a real dimensão dos crimes que Rafael havia cometido. Na tarde daquela quarta-feira, Amanda estacionou o carro diante do antigo prédio onde ficava a sede da construtora Nogueira em Freitas. Desta vez, com autorização judicial e acompanhada de Ricardo Mendes e de um perito técnico. Carlos estava visivelmente inquieto. Isso aqui era meu, ele murmurava, passando a mão pela fachada desgastada. Aqui eu sonhei, planejei, lutei. Amanda o segurou pelo braço, transmitindo segurança. E agora você vai recuperar cada tijolo. Ao entrarem no local, o perito começou a registrar imagens, enquanto Ricardo abria pastas com os documentos recolhidos no dia da prisão de Rafael. Descobrimos que ele usava esse endereço como fachada para outras 4 empresas fantasmas, explicou Ricardo. Empresas que movimentaram milhões, sem prestar serviços reais. Carlos examinava as salas, os móveis cobertos de poeira, a planta da recepção, os quadros ainda pendurados. Ele transformou meu sonho num laboratório de corrupção. Ricardo assentiu, mas logo abriu um leve sorriso. Mas a boa notícia é que, como você está legalmente vivo e era o proprietário majoritário, tudo isso volta para o seu nome. A empresa, os ativos, o patrimônio e mais. Com o histórico limpo, o seu nome será removido de todas as investigações pendentes. A justiça reconhece que você foi vítima. Amanda olhou para o pai, com os olhos cheios de orgulho. Pai, a vida te devolveu o que era seu. Carlos engoliu em seco. Por um instante, o silêncio tomou conta. Ele se sentou na antiga cadeira da diretoria, ainda no mesmo lugar. Passou a mão no encosto e fechou os olhos. Talvez eu não reabra essa empresa. Como assim? Amanda perguntou, surpresa. Esse lugar carrega muita dor. Eu prefiro criar algo novo, do zero, com outro nome, outra energia, algo que represente o renascimento, e não os escombros do passado. Ricardo sorriu. Essa decisão é sua, e seja ela qual for, o senhor tem o apoio necessário. Carlos levantou-se, decidido. Então vamos encerrar esse ciclo. Esse prédio vai ser vendido, e o valor vai ser reinvestido em algo maior. Amanda o olhou curiosa. Em quê? Ele sorriu. Em gente. Sentados em um pequeno café no centro da cidade, Amanda e Carlos observavam o movimento lá fora, enquanto discutiam o que fazer com tudo que haviam recuperado. Bens, reputação e, acima de tudo, a liberdade de escrever uma nova história. Pai, quando você disse que queria investir em gente, o que exatamente quis dizer? Amanda perguntou, ainda intrigada. Carlos apoiou a xícara sobre o pires e respirou fundo, com os olhos fixos na rua. Quando eu vivia nas ruas, eu conheci pessoas com histórias absurdamente parecidas com a minha. Gente que perdeu tudo, não por más escolhas, mas por acidentes, injustiças, ou simplesmente por terem nascido no lugar errado. Ele voltou o olhar para a filha, agora firme. Quero criar um centro de reintegração, um espaço para acolher essas pessoas, ajudá-las a recuperar documentos, arrumar trabalho, estudar e, principalmente, voltar a acreditar nelas mesmas. Amanda ficou em silêncio por um instante, absorvendo cada palavra. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é lindo. É tão... você. Não sou mais o empresário que era antes, filha. Hoje meu lucro tem outro nome. Dignidade. Ela segurou sua mão, apertando com carinho. E se eu quiser entrar nisso com você? Carlos sorriu, emocionado. Vai ser uma honra ter minha filha como sócia. Uma nova empresa, com outro nome e com um propósito real. Amanda já pensava em tudo. Um espaço amplo, limpo, com oficinas,
salas de atendimento, profissionais voluntários, algo que unisse dignidade com humanidade, algo que fosse maior do que os dois. E como vai se chamar? Perguntou ela curiosa. Carlos olhou para ela com ternura. Depois olhou para a rua, como se buscasse inspiração no mundo real. E então respondeu com voz firme. Casa Recomeço. Amanda assentiu, sentindo um calor no peito. Um nome simples, direto e cheio de alma. Vamos mudar vidas, pai, e começar pela nossa. 4 meses se passaram. O terreno onde antes funcionava uma antiga fábrica abandonada, agora dava lugar a algo completamente diferente. Uma estrutura moderna, rodeada de jardins simples, com uma placa elegante na entrada. Casa Recomeço. Aqui ninguém é invisível. Amanda e Carlos inauguravam juntos o projeto que transformaria a vida de centenas de pessoas. Voluntários chegavam todos os dias. Psicólogos, advogados, assistentes sociais, cozinheiros, cabeleireiros e até ex-moradores de rua que agora voltavam para ajudar quem ainda não tinha conseguido sair. Na recepção, uma equipe sorridente recebia aqueles que antes só eram vistos como problema. Agora, recebiam crachás com seus nomes, café quente e, o mais importante, alguém que os escutava. Carlos andava pelos corredores com brilho nos olhos. Conversava com cada um como se fossem antigos conhecidos. Afinal, em muitos rostos ali, ele via o que já foi, e isso o fazia entender com ainda mais força o poder da queda e da reconstrução. Amanda, por sua vez, cuidava da administração. Criou campanhas nas redes sociais, buscou parcerias com empresas e até gravou vídeos contando sua história. E a do pai. A repercussão foi imediata. Gente de todo o país passou a conhecer a noiva que não casou, mas que ganhou de volta o que era mais valioso. Certo dia, enquanto Carlos organizava uma roda de conversa com novos acolhidos, viu um rosto familiar na porta. Era Joaquim, o velho companheiro de calçada. Jonas? Quer dizer, Carlos, né? Disse o homem, coçando a cabeça, sem jeito. Joaquim! Carlos correu até ele, emocionado. Entra, meu amigo. Aqui é sua casa agora também. Joaquim sorriu com os olhos marejados. Você conseguiu mesmo. Virou gente de novo. Todos nós somos, Joaquim. Sempre fomos. Só faltava alguém lembrar. Naquela noite, enquanto Amanda fechava o escritório, Carlos observava a fachada iluminada da Casa Recomeço. É só o começo, ele murmurou, sorrindo. Amanda apareceu atrás dele, segurando 2 canecas de chá. Pai, você já pensou em escrever um livro? Um livro? É, contando tudo isso. O acidente, a rua, o casamento e o renascimento. Carlos riu, pensativo. Talvez sim, mas só se tiver um capítulo inteiro dedicado a você. A mulher que me devolveu a memória. E a missão. Amanda o abraço, não havia mais dor, nem medo, nem mágoa. Havia apenas gratidão. Meses se passaram e o projeto Casa Recomeço crescia mais a cada semana. Reportagens, doações, apoio de instituições e até propostas internacionais surgiram. Mas para Amanda, o maior presente era mais íntimo e silencioso. Ter seu pai de volta e saber que a história deles estava sendo reescrita com verdade. Ainda assim, havia algo que ela ainda precisava curar. Uma tarde, depois de encerrar os atendimentos na casa, Amanda recebeu uma visita inesperada. Gabriel, um dos advogados voluntários que havia se aproximado nos últimos meses. Tá com 1 minuto? Ele perguntou, sorrindo. Sempre, respondeu ela, abrindo espaço em sua sala. Gabriel era gentil, respeitoso e tinha se tornado um grande aliado no projeto. Mas além disso, ele era sincero. E Amanda precisava disso. Não quero atrapalhar, ele disse, mas tem algo que quero te dizer faz tempo. Ela levantou os olhos. Pode dizer. Eu te admiro. E não só pelo que você fez com a casa, mas por quem você é. Pela coragem. Pela verdade com que lida com a dor. Por isso, se um dia seu coração estiver pronto, queria te convidar para um café. Só isso. Sem pressa. Sem expectativa. Amanda sorriu. Não foi um sorriso defensivo, nem surpreso. Foi sereno. A resposta não veio de imediato. Mas ele entendeu. Ainda era cedo, mas havia espaço. No caminho de volta para casa, Amanda refletia sobre tudo o que havia vivido. Ela olhava pela janela do carro e via a cidade com outros olhos. Nada havia mudado, mas ela havia mudado. Era outra mulher, mais forte, mais verdadeira, mais inteira. Ao chegar em casa, encontrou Carlos na cozinha preparando café. Você sabia cozinhar? Ela brincou surpresa. A rua ensina, e muito mais do que só cozinhar. Ele respondeu rindo. Amanda se sentou à mesa.
Pegou uma caixinha de madeira que estava sobre o balcão. Abriu devagar. Lá dentro, o anel do casamento que não aconteceu. Ainda brilhante, ainda belo, mas agora apenas uma lembrança. Ela tirou o anel da caixinha, colocou sobre a mesa e respirou fundo. Eu acho que estou pronta para dizer sim. Carlos parou o que fazia e a olhou. Sim, para quê? Pra vida. Meses depois da maior virada de suas vidas, uma nova cerimônia acontecia. Mas dessa vez, não havia luxo, nem castiçais dourados, nem tapete vermelho. Era algo mais simples e infinitamente mais verdadeiro. No jardim florido da Casa Recomeço, cadeiras brancas dispostas sob uma árvore centenária reuniam dezenas de pessoas. Antigos moradores de rua, voluntários, amigos, funcionários, e ali, no centro de tudo, Amanda, agora com um vestido leve, de renda clara, e Carlos, de terno azul marinho, ainda com os olhos marejados por tudo o que viveram. Mas desta vez, Amanda não estava ali para se casar. Ela estava ali para casar o pai. Sim, Carlos havia reencontrado Rosana, uma antiga amiga dos tempos de juventude. E depois de um reencontro carregado de histórias, empatia e novas intenções, algo floresceu. Algo sincero. Algo que, como ele mesmo dizia, não precisava de pressa, porque a vida já tinha ensinado o valor do tempo. Quando eu perdi tudo, achei que nunca mais teria lugar no mundo. Mas Deus me mostrou que o verdadeiro lar não é uma casa. É um abraço que nos espera quando estamos prontos para voltar, disse Carlos no altar improvisado, enquanto segurava a mão da nova companheira. Amanda conduziu a pequena cerimônia, com a bênção de todos os presentes. E ao final, quando perguntou, Carlos, você aceita amar, respeitar e caminhar lado a lado com Rosana, nesta nova fase da vida? Ele sorriu com um brilho no olhar. Eu aceito, porque hoje, mais do que nunca, eu sei quem eu sou. Palmas emocionadas, lágrimas nos olhos de quase todos. Miguel gritou, viva o noivo mais resiliente do Brasil! E todos riram. Depois da cerimônia, enquanto todos comemoravam, Amanda se afastou por um instante. Sentou-se num banco de madeira sob a sombra da árvore. Ali, sozinha por alguns minutos, escreveu em seu diário. O dia em que eu deveria ter me casado foi o mesmo em que reencontrei meu pai. O dia em que fui traída também foi o dia em que descobri minha força. A vida não segue roteiros previsíveis, mas, se estivermos atentos, ela nos entrega milagres em disfarces. Hoje, meu sim é para tudo que me fortalece, para o amor que constrói, para a verdade que liberta, e para o recomeço que, mesmo atrasado, chegou exatamente na hora certa. Fechou o caderno, sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar. Fim.